Eu ia falar sobre o tempo e a autoridade que o tempo exerce sobre a nossa vida. Falar que tudo tem seu tempo. Eu ia pegar aquela passagem, e como foi uma coisa que Salomão disse, aí me trouxe de novo nessa mensagem aqui. Aí em Provérbios 2, acho que 2:11, Salomão vai falar assim: olha, se afasta do homem mau, se desvia das coisas que corrompem. Provérbios 2, livro da sabedoria. No provérbio 4, ele vai falar: desvia do caminho, da companhia do homem mau. Não anda junto daquilo que é ruim. Nos dias de hoje, de tanta rede social, Facebook, Instagram, YouTube, tantas outras coisas aí, Salomão seria talvez o maior influenciador desse tempo, se a gente fosse considerá-lo nos dias de hoje. Salomão seria aquele que as postagens dele seriam as mais compartilhadas de toda a internet, as frases de efeito, porque é tudo que a gente vê por aí, as grandes verdades escritas nas entrelinhas, na forma da indireta que o outro quer passar, tentando transmitir uma ideia de que ele conhece, ele sabe. Você pode conhecer, você pode saber. A questão é, você vive? E não é de hoje, embora a gente bata muito nessa tecla, hoje em dia a igreja está assim, hoje em dia a igreja está assada, hoje em dia a igreja está temperada. Não é de hoje em dia, não. Talvez o maior de todos eles, maior de todos os exemplos disso, porque como ele foi o mais sábio, como ele foi talvez o principal personagem, como ele foi o que Deus concedeu a oportunidade de escrever as linhas de sabedoria mais importantes, e Provérbios diz respeito a isso. Então talvez ele também seja o maior exemplo para todos nós de alguém que fala muito, sabe muito, conhece muito, é bom para dar opinião, para dar pitaco na vida dos outros, mas péssimo para viver. Porque ele fala: não se junta com quem não presta, não ouve o que faz mal, não se mistura com o que corrompe, não alimenta dentro de você aquilo que vai te desviar. Mas como é que ele termina os dias dele? Qual o final da caminhada do Salomão? Exemplo de tanta coisa. Alguém que a gente usa para falar sobre sabedoria, prosperidade. Alguém quem Deus deu a ele a oportunidade de construir o templo, que até hoje é tão... As pessoas se maravilham tanto que toda hora tem alguém querendo construir algo igual para tentar falar da grandeza. E é referência para tantas coisas. E a gente tem tanta referência nesse mundo para tanta coisa, a gente admira tanta coisa e tanta gente. E a gente gosta muito de reverberar, de repetir aquilo que a gente ouve da boca dos outros e acha tão bonito muitas vezes. E uma dessas coisas que a gente gosta muito de repetir é justamente a palavra de Deus. Eu mesmo tenho uns momentos da vida, todo dia de manhã eu mandava uma mensagem ali, um texto, estava repetindo o que está escrito na Bíblia, não era nada meu. Aí mandava lá: Deus abençoe o seu dia. Esses últimos dias o que eu tenho feito é sair desse negócio, porque a mim tem feito mais mal do que bem. Mas enfim, como é que se comporta essa pessoa? Como é que é o final da história dele? Porque
nesse aspecto, Salomão, ele tem muito a ver com muita gente hoje em dia. Fala muito e não vive nada. É muito bom para falar e dar opinião na vida dos outros. Por isso, atenção com as coisas que você ouve e de quem você ouve. Cuidado com as opiniões que você ouve e até o... Como é que se fala quando alguém quer te dar um conselho? Aí no mundo tem um dito que diz que conselho, se fosse bom, não era dado. Era? Ah, você conhece. Só que quando esse conselho vem de Deus, vem do Espírito Santo, porque um dos dons do Espírito é o Espírito, do Espírito Santo, é o Espírito de conselho. Conselho à luz da palavra, à luz da Bíblia. E como é que eu identifico se isso vem de Deus ou se isso não vem de Deus para a minha vida? É fácil. Está edificando, está construindo, está levantando, está fortalecendo? Ou está ajudando a derrubar? Alguém esses dias falou, eu apoio no que quer que for. Às vezes esse apoio, ao invés de apoiar para cima, para ajudar a levantar, está apoiando, ajudando a descer cada vez mais. Por isso a gente tem que ter o discernimento, e a gente tem que estar com o nosso coração voltado para Deus. Para o coração estar voltado para Deus, você precisa estar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus é vida com Ele, é entrega todos os dias, é negar a si mesmo. A pregação que eu faço é a única que eu tenho. Eu prego a fé e a Bíblia na prática. Eu saio ali fora, eu vivo alguma coisa, e é isso que eu trago aqui. Eu não sou psicólogo. Minha pregação nunca vai ser psicanálise para ninguém. Como eu não faço igreja para ficar rico, nem para ser famoso, eu faço porque eu creio no Evangelho, creio no chamado de Deus na minha vida, e sei do propósito que é salvar almas. Se essa pregação não lhe agrada, existe uma infinidade de igrejas aí afora que estão pregando aquilo que satisfaz o ouvido de muita gente. Isso também é bíblico. Ali está escrito que haverá um dia em que as pessoas elas vão bancar, elas vão patrocinar aqueles que preguem o que elas querem ouvir, porque a verdade será para elas como comichão nos ouvidos. Você pode procurar, procura depois no Google lá, comichão nos ouvidos. Repete aí, comichão nos ouvidos. Depois você procura lá no Google, lá Paulo vai estar dizendo isso em algum lugar do Novo Testamento. Aqui você não vai me ouvir falar que é para você se afastar de quem é tóxico, porque para mim me afastar da pessoa mais tóxica que existe, eu teria que me afastar de mim mesmo. Sou eu que dou crédito ao que os outros falam, sou eu que vivo pela opinião dos outros, sou eu que me entristeço quando alguém acha ruim isso ou aquilo, sou eu que dou ouvidos a uma crítica no meio de 10 elogios que a gente recebe. Então a pessoa mais tóxica que existe sou eu mesmo. A minha pregação sempre vai ser: se aproxime de Deus, busque a Deus. E se você está vivendo alguma coisa diferente disso, você está errado. Você está trilhando um caminho de destruição, você está se enganando, gastando seu tempo aqui dentro, sem agir o que Deus está dirigindo. Para que você veja fruto, você tem que obedecer e viver o que a palavra está dizendo, porque essa aqui é a orientação. Não, sua vida não vai mudar porque você senta no banco da igreja. Sua vida vai mudar porque você ouve aquilo que a direção de Deus traz dentro da igreja e vive lá fora. Aí a sua vida muda. Sua vida muda quando você nega a si mesmo e deixa de fazer aquilo que lhe agrada, que lhe dá prazer. Sua vida vai mudar quando você entender que o problema não está na semente que está sendo semeada, mas na terra que está recebendo a semente. A terra é o teu coração. Então, se há problemas e há falhas, certamente não está do lado de fora, está do lado de dentro. Porque transformação de vida tem a ver com conversão. Isso não quer dizer que você vai ser um religioso. Agora eu sou crente. Quem é que quer saber se você é crente? As pessoas querem ver resultado na sua vida. E você não quer saber ou dizer ou ficar falando sobre ser crente, ser evangélico.
Você quer falar sobre o que Deus faz na sua vida? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? É isso que você leva dentro do seu coração. E para que isso aconteça, você tem que se converter a Cristo, virar o caminho dos seus passos. E você precisa negar você mesmo. Isso diz respeito a deixar de lado muita coisa que te agrada. E se não for assim, não vai acontecer. E não pode ser uma empolgação como tem sido na vida de muita gente. É um momento, é um entusiasmo, é uma alegria que vem, é o que salta aos olhos. O problema é que entusiasmo, alegria que salta aos olhos e momento, tudo isso passa e passa rápido demais. O que nos fazia rir ontem, hoje já nos irrita. O que alegrava Jesus, quando ele atendeu toda aquela multidão de gente, partiu o pão, dividiu, alimentou crianças, homens, mulheres, deu pão, deu peixe, isso não era o que alegrava viria depois de um dia de trabalho. Ele disse: eu vou para o monte orar. Mas o que alegrava Jesus cansava os discípulos. Os discípulos foram para o barco. Aprenda com isso. Os discípulos desceram para o barco. Por quê? Porque lhes parecia melhor descansar. Era tempo de dormir, era tempo de repousar, era tempo de descansar. Tem pecado? Não, não tem pecado. O problema é que daqui a pouco levantou a tempestade. Quem estava de pé nela? Quem permaneceu firme na tempestade? A mesma tempestade que causou espanto, sacudiu o barco, trouxe desespero no coração daqueles que estavam dentro do navio, era a mesma tempestade que caía para Jesus, que vinha andando por cima da água. Mas por que ele andou por cima da água? Porque buscou a Deus. Porque ao invés de ir descansar, ele foi buscar. Vai chegar um momento que você vai ter o seu descanso. Quando Deus entregar a sua vitória, você vai ter o seu descanso. Quando Deus transformar a sua vida, você vai ter o seu descanso. Quando Deus abrir a porta para você, você vai ter o seu descanso. Quando Deus realizar na sua vida aquilo que você está buscando, você vai ter o descanso naquilo que você está recebendo. Quem está entendendo alguma coisa da palavra, gente? Até lá, lute, e lute muito. Se renove a cada dia para que você possa batalhar cada vez mais. E se tem alguma coisa ao teu redor que te atrapalha, então você deve fazer de conta que aquilo não existe e olhar só para Jesus, confiar só nele, para que a tempestade não tenha poder de fazer com você o que fez com Pedro quando ele olhou para a tempestade, para a força do vento. Porque Pedro também saiu do barco, também andou um pedaço, eu não sei quantos passos ele deu, a Bíblia não fala, mas ele caminhou um pouco sobre as águas. Eu não sei se faltou uma distância muito grande para ele chegar em Jesus, eu não sei se faltou um passo. Eu sei que ele não devia estar muito longe, porque está escrito que ele levantou a mão e pediu para Jesus o salvar, tirar daquela água que estava tragando ele. Jesus pegou na mão dele, então não devia estar muito longe. Faltava pouco para ele chegar onde ele devia chegar. Mas porque ele olhou para aquilo que não devia, considerou que não devia, ele afundou. E todo dia alguém tem afundado por causa disso. Porque desvia os seus olhos, porque deixa de prestar atenção naquilo que Deus está falando. E Deus não está falando para você: frequente essa igreja. Deus não está falando para você que é aqui que tem salvação. Aqui também tem, através da palavra que você aceita e muda a sua vida, não através de parede. Aqui não vai te fortalecer mais do que os outros lugares. Aqui vai te dar a palavra que, se você confiar e crer nela, vai trazer força para o seu coração. Então saiba diferenciar as coisas. Quem está entendendo? Desde que você siga. O problema é que todo dia a gente está cercado de coisas. Aliás, a gente está coberto, não é nem cercado, porque não só pelos lados, mas por cima, de coisas que tentam nos desviar. E essa tarefa de permanecer não é fácil. Salomão não conseguiu permanecer. Salomão permitiu a si mesmo fazer o que não era para ser feito, agir como não era para agir. Diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias,
Etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Deus, ele um dia falou para Davi: ó, você vai ser rei sobre Israel, você vai reinar sobre Israel, eu sou contigo, você vai prevalecer em todas as suas batalhas. Em outras palavras, eu estava tentando dizer para ele: você conta comigo, você olha para mim, você deixa que eu cuido, faz a sua parte que eu não falho na minha. Essa foi a direção de Deus, a grosso modo, resumidamente, para Davi. Deus falou para ele: não conta o povo. Você não precisa saber quantos soldados você tem, você não precisa saber de quanta gente você dispõe, de quantos homens o exército vai ser formado. Você não precisa saber quantas mãos vão carregar espadas, quem é que vai segurar escudo. Você não precisa de nada disso. Você só precisa confiar em mim. Mas Davi ia enfrentar suas lutas, via suas vitórias, o coração dele foi começando a encher, o hábito das coisas foi envelhecendo o coração de Davi, o jeito com que as coisas iam acontecendo foi desgastando a santidade, o temor de Davi. Em algum momento, e Davi manda fazer exatamente aquilo que Deus tinha dito para ele: não faça. Nada do que está escrito nesse livro que você está segurando aí, a Bíblia, a palavra de Deus, nada aí, nem a vírgula que existe aí, coloca isso dentro de você, leva isso dentro de você. E não importa quem fale o contrário, por mais que você considere, por mais que você tenha aquela pessoa como uma referência, por mais que seja um poço de sabedoria. Um dia eu ouvi um homem que durante muitos anos eu admirei, mas de todo o meu coração. Eu ficava ali, na época eu era obreiro, eu ficava assistindo cultos, e ele fazia reuniões de domingo de manhã, ele fazia reuniões de obreiros, ele fazia vigília de obreiros, vigília de avivamentos. Aquele homem era uma referência. Eu ficava assim: meu Deus, um dia eu vou segurar o microfone igual ele, eu vou pregar igual ele, eu vou andar igual ele, eu vou fazer, olha, eu quero poder falar isso igual ele fala. Aquele tipo de gente que é referência da gente, a gente admira de verdade. Era um homem. Eu estava começando, então talvez eu tenha me convencido a ser pastor, e ele tenha sido um dos motivos, uma das razões. Um tempo mais tarde, eu estava ouvindo esse mesmo homem fazendo um programa de madrugada na rádio, e ele disse assim: alguém fez uma pergunta a respeito do que estava escrito na Bíblia, e ele falou assim: você não deve levar tudo que está escrito na Bíblia ao pé da letra. Nem tudo que, olha só que coisa terrível, nem tudo que está escrito ali realmente veio de Deus. Eu ouvi isso. Esse homem já morreu agora, há pouco tempo atrás. Nem tudo que está escrito ali vem de Deus. O diabo o convenceu disso. Ele fazia um culto domingo na igreja que ele abriu. Ele fazia um culto domingo de manhã para mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas ouviam o que esse homem falava. 5.000 pessoas aprendendo o jeito errado. Aí um dia ele resolveu que ele ia banir, ele ia tirar da igreja a Santa Ceia. Veja, é um momento de comunhão que Jesus tenta transmitir: olha, o meu corpo que alimenta, que fortalece, vocês vão comer, vocês vão ter daquilo que te traz força. É simbólico. Quem está entendendo? O sangue que lava, que limpa, que purifica, é necessário que assim seja feito.
Eu não sei que visão que ele teve. E ele tirou. Ele falou: isso aí é uso e costume, isso não tem que estar mais inserido. A igreja já está numa outra etapa, estamos vivendo o tempo da graça. Todo mundo vai encontrar uma razão para provar para você a sua teoria. Creia somente em Deus. Coloca isso dentro do seu coração. O pastor, ele pode ser usado, o bispo, o apóstolo, o presbítero, o reverendo, o papa, o padre, seja o que for. Ele pode ser usado, mas ele nunca vai ter toda a sabedoria de Deus. Quem está entendendo isso? Ele tirou. Quando ele tirou, o povo começou a ficar meio ressabiado. Aí ele tirou o batismo nas águas também. Disse que isso era lei, da época da lei. Tirou, baniu da igreja dele. Sabe de que eu estou falando? A igreja dele acabou. Final desse homem é fazendo algumas lives aí no YouTube, até o dia que ele teve o coronavírus e faleceu. Fazia algumas lives com violãozinho, né? Tocando ali umas musiquinhas. Para quem já pregou para uma nação inteira, para quem pregava num domingo de manhã para mais de 5 mil pessoas, 12, 15, 20 pessoas assistindo, é praticamente nada, amargurado. Por quê? Da mesma maneira que Salomão perdeu o brilho da glória, assim tem sido com um monte de gente. Vive sentada na cadeira da igreja, carrega a Bíblia na mão, vem, entra e sai da mesma maneira, cumpriu a sua tabela. Deus não espera de nós cumprimento de tabela. Você não é obrigado a estar dentro da igreja. O vir à igreja tem que ser um prazer para você, tem que dizer respeito à tua comunhão com Deus, à tua oferta viva para Deus. É porque eu quero ouvi-la, é porque eu estou parando minha vida para te buscar, estou oferecendo meu coração, estou abrindo minha vida, estou deixando de lado todas as outras coisas, porque o Senhor é mais importante do que tudo para mim. Esse tempo é seu, e eu faço questão, nada tira isso de dentro de mim, nada me afasta disso. Quem está entendendo? Num momento as coisas são assim, as coisas eram assim. Deus dá a Salomão toda a capacidade, e dá a ele a permissão dele construir o templo. Ele disse: olha, estarão abertos os meus ouvidos, atentos os meus ouvidos. Essa frase aí é dele, depois você olha lá no 2 Crônicas, Deus falando para Salomão: está pronto o templo, eu vou habitar aí, eu vou ouvir a oração que vai ser feita aí, os meus olhos vão estar voltados para essa direção, me agradei. Só que o Salomão faz o que a gente costuma fazer quase todo dia: envelhece, desgasta. Aí a palavra diz: não vai por esse caminho aqui não, não faça assim, não. Isso aí é o homem querendo mandar na sua vida, isso aí é o homem dando opinião sobre você, querendo controlar os teus passos. Isso aí é o homem querendo, homem. Quem fala aos teus ouvidos hoje aqui? Sou eu. Mas quem está falando dentro do teu coração sobre o que está sendo dito aqui? Quem está tentando falar dentro de você a respeito dos pensamentos que tem te convencido a coisas que contrariam aquilo que diz respeito à vontade de Deus? Quem está entendendo, gente? Por favor. Então eu não vou ser psicólogo de ninguém, porque eu não sei ser. Eu sei olhar para cá, para a Bíblia, e ler que o homem que talvez tenha sido o único, que ninguém conseguiu descrevê-lo até hoje nos seus detalhes, tamanho era a glória dos seus gestos. O homem que o próprio Senhor Jesus disse que não houve outro igual a ele, nem haveria, na sua sabedoria. Ele ouve Deus falar para ele: não se mistura, não se envolve, não deixa isso que não presta entrar no teu coração, não deixa essas coisas penetrarem na sua intimidade, no íntimo seu. Vão te enfraquecer, vão te corromper, vão te desviar, vão te esfriar, vão tirar você da minha presença, vão te levar para longe, vão fazer você trilhar outros caminhos. Mas ele gostava.
trazia prazer para ele, era bom para ele. Ele olhava a tal mulher, pô, é bonito, o cabelo bate com o que eu gosto, o corpo bate com o que eu gosto, é da terra que eu gosto. Ah, mas se eu me juntar com ela, faço aliança com aquele reino. O que é um reino para quem deu a ele a posse de todas as coisas? É muito maior o que Deus tem preparado para nós do que qualquer coisa que os nossos olhos possam desejar. Você está compreendendo ou não? É muito maior, gente. Mas a gente perde isso. Por quê? Porque a minha vontade prevalece sobre todas as coisas. E se eu não quero, eu não faço. Ou se eu quero, vou lá e faço, porque eu é que mando na minha vida, eu é que sei, eu é que conheço, eu é que sei. Essa frase, quando você disser para você mesmo, eu é que sei, cuidado, o diabo está ali do lado, de repente foi ele que soprou isso na sua mente. Você é que sabe. E a verdade é que nós não sabemos nada. Tanto não sabemos que nos desviamos. E Salomão desviou. Salomão, ao invés de permanecer ali, o que ele fez? Versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, aquelas que ele juntou, mas não casou. Suas mulheres lhe perverteram. Mas Deus já tinha falado para ele: se você contar com a força do seu braço, você vai naufragar. Se você olhar para a tua condição, você vai dizer que não dá. Se você considerar, pesar e andar pela tua vontade, quando lhe faltar a vontade, você não vai fazer. Se você está se sentindo fraco hoje, pode ser que amanhã você não tenha força para lutar. Então resista a isso. Essa é a direção de Deus. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Deus falou para ele, fala para mim, para você todo dia. Resista a isso. Não considera o meu corpo, a minha mente, a minha inteligência, a minha capacidade, os meus olhos, os meus ouvidos estão me dizendo: faz isso, faz aquilo. Mas Deus está dizendo: não para, não olha para o lado, não se desvia, segue em frente, permanece, persevera, seja teimoso, vai em frente. A quem você está ouvindo? A quem você tem considerado? Aquilo tudo que corrompe, corrompeu o homem mais sábio. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, depois que a coisa já estava insensível, depois que tinha perdido a sensibilidade, porque tem um momento, e aí entra na pregação do tempo que eu ia fazer, tem um momento, tem um tempo que o que for dito aqui, entra aí você diz: que maravilha, olha, que coisa extraordinária, poxa, hoje Deus falou no meu coração, hoje me deu uma força, me fez levantar, eu vou por esse caminho, nada vai impedir, vai dar certo, vai acontecer. Mas tem uma hora que não tem palavra capaz de tocar o seu coração. Não existe. Venha o que vier. Venha o que vier. Eu estava assistindo um vídeo hoje de um ateu dizendo que se o medíocre, diminuindo a gente, se o medíocre quer acreditar que há uma força que move todas as coisas, se o medíocre quer acreditar, como Paulo acreditou, que Deus estava por trás da sua queda do cavalo, ele bateu a cabeça, ficou sem enxergar, e aí depois voltou a enxergar, e a vida toda dele foi movida por esse propósito, porque ele acredita que Deus, ele ainda faz uma zombaria, né? Como alguns fazem. Ele disse: Deus, na hora de escrever, estava com mal de Parkinson. Parkinson é aquela doença que a pessoa perde o controle do movimento, fica tremendo, porque ele diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem um ditado que diz? Ele dizendo que Deus estava com Parkinson, escreveu a história de Paulo de um jeito errado. Deus não faz nada errado, tudo está certo. Por mais difícil que esteja hoje, tudo está certo, porque tudo faz parte do propósito de Deus, para a gente chegar lá. E se a gente não desviar, se o nosso coração não perverter,
se essa ideia macabra do mundo, mesmo vindo vestida de luz, não encontrar lugar no teu coração, você vai chegar onde você tem que chegar, porque Deus já preparou o lugar para você chegar, o lugar da sua vitória. Eu estou falando da transformação da sua vida, eu estou falando de você alcançar o lugar que você está buscando. Quem está compreendendo isso? Mas cuidado com o que anda entrando aí dentro. E quando esse tempo, por que eu citei esse ateu aí? Porque ele questionou, ele falou que a criança nem aprendeu a falar ainda e já estão ensinando ela a fazer oração. Ela é obrigada a ser crente, a ser cristã. Do outro lado, o que estava defendendo, né, a fé, ele disse que a ciência prova que há um período da fase da criança, se ela não aprender a falar naquele momento, se não for ensinada para ela falar naquele momento, se passar aquele momento, nunca mais ela aprende a falar. Eu não conheço isso, mas ele diz que é provado, é comprovado cientificamente. E com a gente é a mesma coisa. Tem um momento que o teu coração está aberto para receber, para crer, para se abrir, para se transformar. Alguns de nós, em algum momento, sentimos a vontade, o desejo dentro de nós, de nos convertermos, de nos batizarmos. A oportunidade estava ali. Tudo que foi dito naquele momento, tudo que foi falado bateu no nosso coração e estava convencendo a gente, e estava mudando ali o pensamento. Mas na hora H, uma outra coisa aconteceu e nos desviou daquilo. Ou seja, a sensibilidade que lá atrás nos permitiu ouvirmos a voz de Deus, no momento de fazermos o que tínhamos que fazer, foi perdida. O que dizer para uma pessoa dessa? Ou eu poderia citar um outro exemplo, o exemplo daquele que ouviu, aceitou, se convenceu, se converteu, se batizou e foi viver, e aí a vida bateu, a vida judiou, a vida mostrou outras direções, o mundo apresentou outros brilhos, e a sensibilidade que tinha dos olhos para a direção de Deus se perdeu, e se seduziu pelo brilho do mundo. Hoje está aí, vagando pelas ruas da cidade, nem diz a letra da música. Quem está entendendo alguma coisa? Há um momento, há um tempo, e eu não sei como está o seu hoje. Por isso a gente precisa se renovar todo dia. Por isso a gente tem que resistir todo dia. Por isso, no dia que a gente não conseguir se renovar e não conseguir resistir, no dia que a gente tropeça, que a gente falha, que a gente cai, Deus, pela sua graça, nos concede o dia seguinte para recomeçarmos todas as coisas de novo. Quem está entendendo? Então talvez você e eu, pelo nosso tempo de caminhada, por tudo que já aconteceu, pelas decepções que a gente já teve dentro da igreja, com pessoas que a gente admirava, dentro da religião, com gente que a gente acreditou no que estava falando e dizendo, nosso coração tenha dado uma desgastada em algum momento aí, nossa fé, nossa percepção. Há pessoas que eu vejo às vezes dentro da igreja, aqui nem tanto, mas lá em cima aconteceu mais. As pessoas ficavam de braços cruzados e de olhos abertos na hora da busca, na hora de se envolver com Deus, na hora. Gente que já conhecia, já vem de uma caminhada, mas gente que diz assim: eu não acredito em nada disso daí. Eu já vivi isso daí tudo, eu já passei por tudo isso, eu já tentei experimentar isso, mas não consegui sentir. Porque se tornou insensível. Como encontrar um lugar nesse coração? Como mudar essa mente? Como fazer essa pessoa acreditar em Deus? Então, dentro de tudo isso que eu estou pregando aqui, tentando te levar a uma reflexão, que eu não conseguiria fazer de um jeito diferente, a não ser falando tudo que eu estou falando aqui. Como é que você tem olhado para Deus? Como é que você tem vivido a sua fé em Deus? Como é que você tem manifestado a sua fé em Deus? Como é que anda a tua comunhão? Como é que tem sido os teus passos? Por quais caminhos você tem trilhado? Qual tem sido a sua escolha de caminho? O coração dele se perverteu. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor.
seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante os olhos, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário. Quem edificou? O que é edificar, gente? Levantar, construir. O mesmo homem que um dia, dirigido por Deus, usado por Deus, escolhido por Deus, foi capaz de edificar o templo da glória de Deus. O templo onde Deus falou: é aí que a minha presença vai estar. Meus olhos, meus ouvidos. O mesmo homem, uns dias depois, um tempo depois, uns anos depois, eu não sei, porque quando deitava na cama, ouvia o que aquela mulher que estava com ele falava. Porque quando ia para a mesa comer, ouvia o que a outra mulher que estava com ele falava. Porque saía para a varanda do seu palácio e ouvia o que a outra mulher que estava lá dizia. E aquilo tudo foi entrando. Todos os dias isso acontece com a gente. Todos os dias alguém diz: se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Você não está vendo que isso não está dando certo, tentando convencer a gente do contrário. Os nossos olhos tentam mostrar para a gente que é impossível. Todo dia alguma coisa ou muitas coisas tentam. Todo dia o nosso eu, nosso íntimo vem para a gente em algum canto nosso e diz assim: hoje não precisa, hoje já foi o suficiente, deixa hoje, faz amanhã. Só que o amanhã dele estava corrompido por deixar crescer dentro dele. Eu não sei se você está entendendo, mas seria maravilhoso que o Espírito Santo te revelasse isso dentro do seu coração. Assim está sendo. Edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Olha, de frente, para todo mundo ver. Já não era uma coisa escondida dentro do quarto, não, só eu é que sei aqui. Ele constrói ali de frente, templo, mas também lá não funciona para você, para mim, para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa fora dele é um caminho que vai te levar para um abismo. Então, se você anda aceitando dentro de você, vinda dos outros, ouvindo de você mesmo, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer vontade, fora daquilo que é de Deus, é o diabo trabalhando dentro de você. Você não é do diabo, mas ele pode encontrar espaço para trabalhar dentro de você. Quem está entendendo isso? Fica de pé no seu lugar, por favor. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrifícios a seus deuses. O grau de desagrado a Deus que Salomão se deu a fazer, chegou ao ponto de que, se fosse traduzido em palavras, era o seguinte: eu não estou nem aí se você está gostando ou não. Eu não estou nem aí se isso te agrada ou deixa de agradar. Eu não estou nem aí para o que você pensa ou deixa de pensar. Você pode falar isso aí para mim, e deve. Você e eu só não podemos falar isso para Deus. Se tem alguém que tem que estar satisfeito e agradado dos nossos passos, é Deus. E quando você faz isso, você manifesta na sua vida a autoridade que transforma toda ela. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Por gentileza, gente. Ao menos hoje, ao menos aqui, ao menos agora, nesse momento. Não deixa a sua mente agora te desviar para nenhum outro caminho, não. Só reflete um pouquinho sobre isso. Será que não houve um momento da sua caminhada que você estava mais sensível
E isso não significa dizer que você era bobo, inocente, agora você é prudente, agora você já consegue entender a malícia no meio das coisas que são ditas, porque nisso não há malícia nenhuma. E sim a tentativa de que a água viva, a palavra de Deus, entre dentro de nós e nos purifique, nos lave, tire de nós as impurezas que todo tempo tenta desviar a gente. Quantos pensamentos não tem pairado na sua mente? Quantas vezes você não se deixou convencer e não se desviou? E talvez não tenha quase parado, senão até parou o que vinha fazendo, o propósito que acreditava, a forma com que você estava lutando, a forma com que você estava fazendo, o objetivo que você trazia. Será que em algum momento Deus não falou no teu coração acerca da transformação da sua vida? Não te convenceu a algo? Não tenha dito para você: eu não quero você dentro de uma igreja somente frequentando, sentado em banco. Não é isso que me agrada. O que me agrada é a entrega do teu coração, é você viver comigo, é você buscar a minha presença, buscar a minha direção, diante de coisas que te confundem, diante de problemas que te abalam, diante de situações que te entristecem, você se aproximar de mim, para que eu te fortaleça, para que eu te erga, te levante, te sustente, para que a cada manhã eu te renove, para que essas coisas da vida não tenham domínio, não tenham a força, a capacidade de destruir, como tem feito na vida de tanta gente. Deus não está atrás de quem fica falando bonito. Frase bonita não muda a vida de ninguém, pode até fazer uma lágrima correr nos teus olhos, mas o que Deus quer estampar através da tua vida é algo que quem passe por ela veja, reconheça em você, dentro da sua casa, na sua família. É na capacidade de te manter de pé quando todo mundo ao teu redor está desabando, fazer você andar sobre os mares revoltos em meio a tantas tempestades, aonde um monte de gente se transtorna, aonde um monte fica aí se lamuriando, chorando, lamentando, e Ele te sustentando para você permanecer até você chegar. Mas tem tanta coisa ao redor dizendo para você: não é assim. Você tem que cuidar mais de você. Você tem que cuidar da tua comunhão com Deus. Você tem que preservar o teu coração sensível. Você pode analisar tudo que foi dito aqui, ou você pode simplesmente dizer: isso não é comigo, não falou no meu coração. A Bíblia diz que aquilo que é bom devemos reter, e o que não é devemos lançar fora. A escolha é sua. Feche os seus olhos aí agora, medita sobre isso, reflete, pensa. Pensa pesando você nessa balança. A pureza, você tem preservado? Você não tem permitido se contaminar com as coisas que não deve? Você não tem fechado a porta do teu coração para coisas que você não deveria permitir entrar, seja o que for, não importa de quem venha? Jesus repreendeu a Pedro em algum momento dizendo: arreda-te. Mas a ideia que vinha dele, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Será que essa é uma lição que serve para você nessa noite? Reflete sobre isso aí, analisa sobre isso aí no seu coração hoje.